Estamos no ar? Sim. Um bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à minha sala. Aproveitando este período de confinamento e quarentena, para mim, quarentena na acepção da palavra, uma vez que sou do grupo de risco, então estou aqui tentando manter os contatos e tentando manter a mente ativa enquanto tratamos desta situação esquerda que estamos vivenciando aí. Hoje vamos conversar a respeito de uma situação bastante polêmica e bastante comum, que é a presença do advogado na perícia médica, principalmente na perícia médica judicial. É um assunto bastante interessante porque, sem muita razão de ser, isto gera conflitos pelo Brasil todo e às vezes até transtornos de natureza jurídica, legal e até pessoal. E eu começo lançando aqui duas perguntas. O perito pode impedir o advogado de acompanhar o seu cliente à perícia? E a outra pergunta: o médico perito que permite esta presença estaria cometendo uma infração ética? Vou deixar isso aí no ar para vocês e a gente vai conversando e no final, todos me ajudando aí com as suas opiniões, nós podemos responder essas duas perguntas. A minha intenção não é aqui declinar e esgotar artifícios dispositivos legais disso e daquilo, mas simplesmente colocar o que existe de fundamento para esta relação médico-advogado numa perícia e colocar a minha opinião pessoal do que eu acho dessa condição. Como eu falei, a questão do advogado na perícia, ela de há muito já vem sendo um tema de conflito, um ponto de conflito em várias ocasiões, por N circunstâncias. Advogados que não entendem muito bem a questão da atuação pericial e que tentam forçar uma situação, aí usar artifícios do ponto de vista legal, intimidar o perito, etc. E, por outro lado, peritos que se consideram como autoridades neste momento e que simplesmente escorraçam o advogado e as outras pessoas da sala de perícia numa condição, assim, até certo ponto deplorável, né? Eu já publiquei alguns artigos a respeito disso e tem um em especial no meu blog pessoal, Cláudio Trezub, www.claudiotrezub.com.br, que fala exatamente deste tema, desta condição que estamos aí hoje tratando. Vamos tentar começar analisando quais seriam as razões, os motivos para o médico perito se negar a esta condição, a esta
esta presença do advogado. O que é que alegam os médicos, na sua maioria, para que não se permita o advogado dentro da sala de perícia, nem sequer na parte de entrevista, né, de anamnese, que a gente chama, por conta dessas atitudes que acontecem dentro do consultório do perito. O perito, a principal alegação dos peritos é com a questão da preservação do sigilo médico. O sigilo médico é inviolável, o sigilo médico é um direito individual e os médicos se apegam a esta condição no sentido de que não podem expor o seu paciente, o seu periciando, a circos, né? A situações em que ele estaria exposto e seu sigilo médico absoluto estaria liberado. Essa é uma situação que já está muito bem pacificada e, inclusive, em 2017, o Conselho Federal de Medicina disse, num parecer, que o sigilo deixou bem claro isso já era conhecido, mas está bem claro. O sigilo é do paciente, é do periciando. Periciando é quem dispõe ou não da sua exposição. Então, se houver uma expressa autorização por parte do periciando, não há que se falar em sigilo. Agora, temos que entender uma coisa, até por conta do bom andamento processual e da questão do direito e da defesa ampla de todas as partes. O sigilo, ele pode ser liberado, mas quando liberado, ele não poderá ser especificamente para advogado do autor, da parte, do periciando. Este sigilo será liberado para todas as partes, e inclusive há que se ter o cuidado, o perito que permitir esta condição, tem que ter o cuidado de haver esta notificação no processo para todas as partes. Vejam que isso pode começar a gerar problemas, né, de ordem pessoal, de ordem íntima. Imaginem assim, numa ação previdenciária, normalmente nós temos duas partes, o autor, o segurado, e o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Mas numa perícia trabalhista, por exemplo, nós podemos ter várias reclamadas, né? Várias empresas reclamadas pelo trabalhador, e isto pode fazer com que, de repente, tenhamos uma pequena multidão na sala de perícia. E se esta multidão, se o advogado do autor, do reclamante, pode estar presente por conta da abertura do sigilo, também os outros poderão estar. Inclusive, acompanhando toda a perícia, se for esta a vontade do autor, do periciando. É uma situação um tanto quanto constrangedora, né? Mesmo que sejam duas partes só, dois advogados. Existem situações médicas que são de foro íntimo, né? De muita intimidade, e isto não é bom. Não vai deixar nem o periciando, o segurado, e nem o perito, né, à vontade para trabalhar nesta condição.
acho que a questão do sigilo, que é invocada por muitas pessoas, muitos médicos, ela fica muito bem pacificada e pode ser afastada dentro desta questão, desta condição, conforme dispôs o Conselho Federal de Medicina. Desde que haja prévio consentimento expresso nos autos, expresso no processo e dada a ciência a todas as partes de que os advogados, e que haja a concordância do perito, os advogados poderão acompanhar a perícia. Vejam que eu falei acompanhar a perícia. A segunda questão colocada pelos médicos, peritos, é a questão de que a perícia médica é um ato médico exclusivo de médicos conforme a lei. A Lei 12.842 de 2013, a Lei do Ato Médico, ela prevê explicitamente que a perícia médica é um ato exclusivo de médico. Por conta disso, os médicos se entendem que o advogado não deve participar da perícia. E eu concordo. Advogado, nem enfermeiro, nem fisioterapeuta, nenhuma outra pessoa que não médico pode participar da perícia. O advogado normalmente não vai participar da perícia, até porque ele não tem formação e conhecimento. Então, essa questão de não deixar entrar porque é um ato médico e o advogado não pode participar, também não tem muito fundamento, uma vez que o advogado não vai participar, ele vai estar lá como um mero acompanhante, um mero circunstante, e não pode interferir em hipótese alguma na perícia, nem na questão de entrevista e muito menos na questão de exame físico por absoluta falta de amparo legal, né? A questão de não se permitir, então, por conta dessas duas circunstâncias que seriam mandatórias, legais, vimos que não se fundamenta. Existe uma terceira razão, que eu chamo de uma razão oculta. Eu acho que essa razão está perdendo a sua importância cada vez que evolui, ao ponto que evolui a perícia, e que está havendo um melhor entendimento e relacionamento entre médicos, peritos e advogados, entre peritos e magistrados, no sentido de que a relação em termos das partes e dos atores dentro da perícia médica judicial está um pouco mais consolidada, agora um pouco mais pacificada. Mas esta razão oculta que não deixa de ter seus fundamentos, seria uma condição assim: o advogado que pretende estar na perícia tanto para fiscalizar o médico, né, o perito, para saber se o perito realmente está fazendo uma perícia, como para aprender certas condições do ponto de vista médico-pericial e depois ensinar para os outros peritos. Por exemplo, para os outros peritos, não, desculpem, para os outros segurados autores, né? No sentido de que eles estariam aí sabendo como se posicionar, como se
se colocar e às vezes até a questão da postura e de uma determinada atuação dentro do consultório médico. Seria meio que aprender como se mostrar, se fazer valer as suas situações e, eventualmente, e existe isso, infelizmente, aprender como o segurado deveria, ou o autor, deveria reagir a cada manobra médica de pesquisa, a cada condição nesse sentido, e que estaria assim facilitando a vida e a conclusão favorável do perito, né? Seria uma condição em que o perito que assim pensa estaria já presumindo que todos os advogados que estariam ali, que estão ali, ou que pretendem estar ali, estão agindo de má fé, né? Presunção de má fé. Não seria no sentido de dar um subsídio ou até uma segurança maior para o seu assistido, mas simplesmente para tentar depois manipular outras perícias. Então, assim, são estas as razões do ponto de vista dos peritos. Existem outras, mas essas são as principais, né? E que dariam o start para esse tipo de comportamento. Do ponto de vista dos advogados, quais são os argumentos principais que fazem com que eles insistam e que se sintam no direito de estar presentes na perícia? A primeira seria a questão do cerceamento do exercício profissional, a Lei 8908 de 1994, que diz que é prerrogativa do advogado o acesso, o ingresso a locais, ao livre ingresso a todos os locais em virtude de defesa ou de assistência ao seu atendido, né, ao seu cliente. Vejam que isso já foi motivo de vários questionamentos judiciais, inclusive, de vários posicionamentos, e existem inúmeras sentenças, julgados, pré-julgados, etc., dizendo que realmente não tem nada a ver. A perícia, ela é uma prova, mas enquanto prova ela é traduzida no laudo, né? E que a produção da prova não seria o caso de ser acompanhada. A prova, sim, pode ser contestada e pode ser argumentada e arguída, mas a produção da prova, o advogado não teria nenhuma condição de interferir nessa situação. E a Lei 8908 de 94, quando prevê o livre ingresso do advogado, fala especificamente em ambientes públicos de maneira geral, e não se refere a estabelecimentos particulares, tais como um consultório médico, por exemplo. Então, não há como arguir esta lei no sentido de tentar forçar a entrada em um ambiente privado particular. Para aqueles que estão chegando agora, estamos tratando da presença de advogados na perícia médica. Isto seria bom? Isto seria é possível? Não é possível? É legal? Não é legal? E já falamos que
lançamos duas perguntas logo no início, se o perito tem a autoridade para impedir ou vedar a presença do advogado na perícia, e se o perito que permite a presença estaria cometendo alguma infração ética. E estamos agora aqui no aguardo do comentário de vocês, para que a gente possa desenvolver um pouquinho este assunto. Então, a principal razão para que os advogados pretendam estar na perícia seria basicamente essa, de que eu posso ter acesso a qualquer lugar e eu quero acompanhar o meu cliente. Aqui também, pelo lado do advogado, surge, infelizmente, uma razão oculta, uma razão que não é a explícita, mas que motiva, infelizmente, muitos a pretender estar lá na perícia. Seria uma verdadeira fiscalização, um controle, um acompanhamento no sentido de ver se o médico perito estaria realmente praticando uma boa perícia. Evidentemente com intenções de contestação posterior ou de impugnação até da perícia e tudo mais. Vejam que esta é uma situação muito complicada e que eu gostaria de colocar aqui aos meus amigos advogados e aqueles que nos acompanham, que fujam desta ideia. Primeiro porque o advogado não tem a condição de saber se aquilo que está sendo feito é bom ou ruim, certo ou errado. Não existe esta possibilidade. Segundo, porque a admissão do advogado, quando permitida, ela se faz exclusivamente para que o advogado seja um acompanhante, como se fosse um parente que se permitiu o ingresso na sala de perícia e de exame. E como acompanhante, não lhe é conferido o direito de intervir, muito menos depois de criticar ou de colocar alguma inadequação naquele ato médico que, como a gente já sabe, é um ato médico. Advogados, parentes e outros profissionais que não um médico não podem comentar ou validar ou invalidar um ato médico. Apenas um médico pode fazer esse tipo de observação. Se o advogado funcionaria como um mero acompanhante, o perito poderia eventualmente lhe permitir alguma parte na questão de informação, de colheita de informações, mas isso em absoluta discricionariedade do perito, né? Se a gente reconhece que o advogado não é um médico, é uma pessoa leiga, estranha, que está ali, não existe qualquer atuação possível deste advogado dentro da perícia que vá favorecer ou participar ou fazer com que esta perícia se desenvolva de uma maneira diferente. Não existe esta possibilidade. O advogado não pode interpretar um exame diferente, o advogado não pode realizar uma manobra semiológica. Então, qual o real papel dele dentro da perícia, a não ser como talvez uma figura protetora do seu cliente, né?
E mais, depoimentos ou pronunciamentos do advogado em relação ao ato pericial, posteriormente, não tem nenhum valor. Não existe credibilidade e possibilidade de ser admitida uma contestação, a não ser em dados técnicos fornecidos por assistente técnico médico. E aqui eu quero já pegar um gancho e tentar colocar esta figura do assistente técnico médico como imprescindível aos advogados e como de extrema utilidade aos seus clientes e assistidos. O assistente técnico médico, ao contrário do advogado, pode sim e lhe é permitido e franqueada a entrada e o acesso a todas as informações do processo, inclusive na perícia e, junto ao perito, participar da perícia, se assim o desejar. Então, esta é uma situação que faria com que o advogado, por via indireta, tivesse toda a informação a respeito daquele procedimento. O assistente técnico pode, sim, comentar alguma manobra que foi feita ou que deixou de ser feita, ou alguma conclusão que se chegou e que não está muito bem fundamentada, que não é permitido ao advogado. Minha sugestão, eu tenho atuado como assistente técnico em algumas perícias e tenho feito ótimos relacionamentos com os advogados, inclusive, e não há por que ser diferente. A minha recomendação é que o advogado seja assessorado por um assistente técnico médico em todos os casos que forem possíveis, né? Já desde antes do ingresso da petição, da inicial, com argumentos, fundamentos para que se faça o questionamento, com a formulação de quesitos iniciais, inclusive, e posteriormente, se houver necessidade, acompanhando e assistindo à perícia e fazendo uma assistência real ao advogado, oferecendo elementos depois para a contestação ou para a colocação em termos da perícia e do resultado desta perícia. Um outro ponto importante a se tratar quando se fala de advogados na perícia é a questão da autonomia do perito. O perito judicial nomeado, ele tem garantida legalmente e pelo Código de Ética Médica uma autonomia. Estou aqui refletindo, pensando na questão dos motivos que levam, né, o perito e o advogado a altercações nessas circunstâncias. Só foi uma divagação, me perdoem, eu acabei perdendo o fio da meada. Aproveito para convidá-los, aqueles que ainda não nos seguem, para acessar o nosso portal cw3pericias.com.br, onde semanalmente estamos publicando artigos das mais diversas matérias, mas todas relacionadas com perícia, saúde e medicina e direito de maneira geral.
e também convidá-los a conhecer o nosso curso de perícia médica previdenciária em benefícios por incapacidade, no qual tratamos especificamente também da parte de perícia judicial previdenciária, e que lá discorremos sobre todos esses assuntos de autonomia, de deveres do perito, do assistente técnico, como é o laudo e o parecer técnico, a formulação de quesitos e como o assistente técnico pode ser útil aos advogados nos casos de benefícios por incapacidade. Retomando a linha de raciocínio, a questão da autonomia do perito. Isso é muito importante nós conversarmos. Essa autonomia do perito ela é legal, está lá no Código do Processo Civil, que o perito pode utilizar-se de todos os meios de prova, etc., etc., que tem toda a sua autoridade e autonomia preservadas dentro do processo e dentro da produção da prova pericial. E também é uma autonomia garantida no Código de Ética Médica, nos princípios fundamentais, lá no seu capítulo 8 dos princípios fundamentais, onde se coloca que o médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção do seu trabalho. Ou seja, o médico pode não realizar o seu trabalho, no nosso caso aqui a perícia, se ele estiver se sentindo atingido nesta questão da liberdade e da sua autonomia de profissional, né? Então, pressão, constrangimento, ameaça de liberdade profissional, até por coação, às vezes, isto faz com que o médico tenha a condição, a prerrogativa de interromper a sua atividade ou de não realizar a sua atividade. Por esta razão, e por conta de comportamentos, às vezes inadequados, que acontecem dentro das salas de perícia, né, dos consultórios de perícia, é que grande parte dos peritos, de pronto, já peticionam ao juiz na intimação para a realização da perícia, para a não admissibilidade de advogados das partes ou de outras pessoas de outra natureza. Ele pode abrir mão desta condição, excepcionalmente, como nós já falamos, mas a grande maioria dos que se recusam, dos que agem desta maneira, o fazem por conta disso. A perícia é diferente de uma consulta médica. Na perícia nós temos um ambiente muito diferente daquele que é um ambiente amistoso e de troca, né, de situações do que é uma consulta médica. Então, uma terceira pessoa ou uma postura, até no sentido de tentar ajudar, pode fazer com que haja uma contrarreação por parte do perito, isso é mecanismo psicológico, inclusive, né? E que tire dele aquela condição de isenção absoluta, de imparcialidade e de condução
técnica isenta dentro do ato pericial. Sempre que se começa alguma discussão, a nossa postura é de barreira e de ser contra alguma coisa. Isso é natural do nosso psiquismo, né? Então, eu digo sempre aos advogados, qual é o principal interesse de um advogado numa causa? Que sejam ouvidas todas as circunstâncias, que sejam apreciadas todas as circunstâncias em benefício do seu assistido. Altercações, imposições, confusões só vão gerar conflitos, vão fazer com que haja uma dificuldade de relacionamento, impossibilidade de realização da perícia, demora na solução do caso, que não é do interesse do seu cliente. Muito melhor do que isso é que ele seja ouvido e assessorado por um assistente técnico médico previamente, que pode sim lhe dizer os pontos importantes, faça uma história sucinta, queixe-se dessas e dessas situações. Ao lhe ser perguntada a condição, responda sem subterfúgios, não queira explicar outras situações. São estas as informações que o perito precisa dentro da sua situação. Então, por essa questão da autonomia, o perito tem sim a possibilidade de se posicionar previamente quanto a não admitir os advogados. Claro que os advogados podem peticionar em contrário, né? Isso antes da realização da perícia, e aí o juiz é quem vai decidir se existe esta possibilidade ou não. Mas lembre-se bem, impor numa condição desta não é bom para ninguém. Principalmente não é bom para o autor, para o cliente do advogado. Então, quanto mais se conciliar, quanto mais se tiver a possibilidade de conversa e de colocação, muito melhor. A partir do momento em que se adquira confiança um no outro, que o perito não seja motivo de desconfiança para o advogado e que o advogado não seja motivo de desconfiança para o perito, as coisas começam a fluir de uma maneira melhor. E aí, entendendo que a situação é muito mais de postura, né, das pessoas, dos profissionais, do que de legal ou de questão ética, a gente pode tentar responder aquelas perguntas lá do início. O perito pode impedir o acesso do advogado à perícia? Pode. Ele pode, inclusive antecipadamente, impedir o acesso ou já se posicionar dizendo que não admite a presença de pessoas profissionais que não sejam assistentes técnicos médicos, devidamente amparado e que deverá ser analisado no processo, se for o caso, pelo juiz, né? Depois, a questão do seu perito que permite a presença do advogado, ele estaria cometendo infração ética. Não estará cometendo infração ética se tomar os cuidados de comunicação prévia a todas as partes e de que esteja expresso nos autos
liberação, o consentimento da liberação do sigilo por parte do periciando. Todos os advogados poderão estar presentes, todos os das partes. Se assim não o fizer, o perito estará sim infringindo não uma questão ética, mas uma questão processual, né? Estará cerceando fases e condições e acesso a informações às partes que não foram assim convidadas. E se permitir um ingresso sem haver o consentimento formal explícito nos autos, estará sim sujeito à sanção ética. Quanto a isso, não temos dúvida. Restou o quê? Restou a minha posição pessoal sobre isso, que eu até já acabei externando aí durante a nossa fala, né? Eu, particularmente, entendo que é possível e às vezes até interessante que haja a participação do advogado dentro de uma perícia. Particularmente, me sinto, às vezes, constrangido e estaria assim, preocupado com o que pode acontecer por esses Brasis afora, com uma condição de um acompanhamento por pessoas de outra natureza. O conselho que eu dou: deixem a perícia para o perito. Né? Deixem a perícia para que o perito possa realizar o seu trabalho. O retrato do trabalho do perito é o laudo. O laudo é que pode ser contestado, impugnado, desconstruído, se é esse o termo, eu não gosto desse termo, mas sempre por assistente técnico médico. Ô Edson, bom dia, mais uma vez, amigo fiel, tomando um chimarrão no sábado pela manhã? Prazer em vê-lo aqui novamente. O Edson está perguntando se o advogado pode levar um perito particular para acompanhar a perícia médica. Como ele conheço o Edson de longa data e que ele tem experiência na perícia administrativa, né, na perícia de servidores públicos, talvez esteja se referindo a esta perícia, mas vamos falar de maneira geral. O periciando pode se fazer acompanhar de um assistente médico, assistente técnico médico, pode ser seu médico particular, seu parente, uma vez que o assistente técnico não está sujeito aos impedimentos e à suspeição como o perito. O perito não pode ser perito de paciente seu, de parente ou de pessoa com quem tem a relação que possa influir na sua isenção. Já o assistente técnico não tem esta limitação. Então, o periciando pode sim ser acompanhado de um assistente técnico médico, e este é um direito que não lhe pode ser negado. Claro que deve obedecer o formal de cada processo, né, de cada instituição. Se o processo for um processo administrativo, deverá haver lá uma regra para quando o segurado ou o periciado deseje se fazer acompanhar por um assistente técnico. Na justiça, na perícia judicial, da mesma maneira, o perito, o periciando, o autor, pode se fazer acompanhar de assistente técnico médico, assim como as partes
o INSS, no caso da perícia previdenciária, ou os empregadores, no caso da perícia trabalhista, ou na perícia civil, as partes envolvidas podem indicar um assistente técnico e esse assistente técnico deverá ser comunicado com antecedência a data e da hora da perícia e deverá lhe ser franqueado o acesso a todas as informações do processo. A pergunta ficou um pouco capciosa porque o Edson colocou: o advogado pode levar um médico como assistente? Se o perito permitir que o advogado entre, ele poderá levar o médico. Mas aí nós começamos a ter multidões dentro da sala da perícia. E isso não é muito aconselhável. Nós estamos vivenciando uma fase na perícia, tanto na perícia administrativa quanto na perícia judicial, estamos vivenciando uma fase de crescimento e consolidação, tanto processual quanto técnico, principalmente, né? A Alessandra... Oba, prazer em vê-la, Alessandra. Considerando produtiva a orientação aos advogados previdenciaristas. Eu tenho tido uma boa experiência com os advogados. Aliás, quando comecei a ter o trânsito junto aos advogados, principalmente previdenciaristas, por conta da minha atuação num regime próprio de previdência, e também no INSS, né? E a minha aproximação à Justiça Federal Previdenciária aqui em Curitiba, aqui no Paraná, eu tive uma boa relação. E os advogados, o início foi bastante interessante. Eu tive um cuidado de, ao lecionar num curso de pós-graduação, eu dou aula em cursos de pós-graduação de Direito Previdenciário aqui em Curitiba, tanto na PUC quanto na Universidade Federal. E eu sempre tomo o cuidado de antes de começar, de entrar no assunto, tomar uma opinião sobre o conceito geral que se faz da perícia, dos peritos em geral, e aí transmito o conceito que os peritos têm, esses conceitos distorcidos, né, que porventura surgem, aquelas razões ocultas, né, que porventura surgem, e o desenvolvimento dos assuntos acaba sendo muito interessante. Aprendi muito com os advogados porque nós temos uma situação muito particular dentro da perícia judicial principalmente. E a postura não pode ser de eu aqui no meu reinozinho e o outro lá no seu reino, um querendo atacar o reino do outro. Afinal, o objetivo do processo, o objetivo da perícia é esclarecer a verdade daquele segurado. Então, quanto mais nós dermos subsídio de um para outro, né, de uma parte para a outra, muito melhor a sua atuação em benefício ao segurado. Eu agradeço várias participações aqui de pessoas me acalentando com elogios. Isso é muito bom. E o que eu sempre digo,
Experiência é conhecimento. E o conhecimento de nada vale se não for repartido. Eu tenho tido muito boa trânsito dentro da comunidade de advogados e principalmente tenho encontrado pessoas profissionais de excelente índole, cujo interesse é não só desestabilizar o perito ou a perícia no sentido de que uma hora eu vou ter uma perícia favorável, mas ter o entendimento do que é a perícia, ter o entendimento de como é esta condição, né? Para que se possa aprimorar o trabalho, para que se possa chegar numa condição em que estaremos realmente fazendo um trabalho de equipe, embora os interesses possam ser um pouquinho diferentes. O Dr. Edson Ribas Cassu, grande coxa branca. Bom dia, Cassu, que bom você aqui, me agradecendo e parabenizando, ótimo. Forte abraço para você também, bom dia. E não esqueçam, se acharam que está de acordo, do agrado, compartilhem essa live. Esse vídeo vai ficar disponível depois aqui no Face, no nosso Facebook. Compartilhem para os seus amigos e colegas, chamem a atenção para este ponto de visão. Agradeço desde já que façam esta referência. E, independente destes encontros, se nós pudermos ajudar em alguma coisa, algum esclarecimento, fiquem à vontade, utilizem meus canais de contato, e-mail, Facebook, outras condições, eu estarei absolutamente disponível aqui e será um prazer conversar com todo mundo. Uma última colocação dentro da situação perito-advogado, nós temos um grande número de médicos que também são advogados. E eu conheço bons peritos que são bons advogados. Então não é impossível conciliar uma coisa com a outra. Claro que nós temos que ter muito cuidado com a seara onde vamos trabalhar. Fernando, bom dia, Fernando Guerreiro. Ele está perguntando alguma coisa. Fernando, eu até estranhei que não tivesse surgido nenhuma colocação nesse sentido. Se os conselhos de fisioterapia ou os fisioterapeutas podem ser assistentes técnicos de periciando. Este é um outro ponto e provavelmente vamos falar disso numa outra ocasião. Este sim é um ponto polêmico e que tem uma fundamentação legal muito clara e explícita, embora existam aí querelas e disputas, né, todos os dias, mas não vamos antecipar aqui a discussão, se me permita, Fernando, eu sei que você sabe a resposta, né? Mas vamos tratar disso num outro dia, até porque hoje já avançamos na hora. A minha intenção hoje era fazer um papo um pouco mais curto, me desculpem se a gente se prolongou, mas eu acho que os assuntos são realmente palpitantes, interessantes. Aqui em Curitiba, pelo menos, amanhã está um pouco cinzenta, então é um bom motivo para a gente estar aqui trocando experiências. Eu, mais uma vez, agradeço a todos vocês. Espero realmente que tenha sido do agrado e de ajuda para a sua posição, para a sua postura. E
como já disse, me coloco aqui à disposição dos amigos e das pessoas para o que for necessário dentro dessas questões que envolvem relacionamentos dentro da perícia. Muito obrigado a todos, um bom final de semana. Nos vemos, se Deus quiser, na próxima semana, talvez com o tema do assistente técnico, que é um pouquinho mais pesado e polêmico, mas que seria um bom tema realmente. Até lá então, obrigado.